Amém. Então vamos ficar de pé nesse momento, porque eu não quero orar sozinho, né? Eu quero que nós orássemos como igreja, juntos, né, por esse pedido. Talvez você não lembre de todos esses pedidos, não importa, né? Mas o importante é que você levante a sua voz e clame pelas pessoas que nós citamos, porque o Senhor criou cada uma delas e conhece cada uma delas, e Ele sabe as necessidades. E se você conhece alguém que nesse momento precisa e você não compartilhou comigo, também você pode levar essa pessoa diante do Senhor Jesus. Porque graças a Deus, no dia em que Jesus foi pregado na cruz, o véu que separava a gente do nosso Deus se rasgou e Ele abriu o acesso, né, direto. Então hoje nós não precisamos de um intermediário para chegar até o nosso Deus. Hoje nós podemos nos apresentar diante dele com as nossas petições, e a palavra de Deus diz que Ele ouve e nos responde. Amém? Então vamos nessa confiança e nessa esperança orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, hoje como igreja nós queremos te adorar, dizer que Tu és o nosso Deus. Nós queremos em primeiro lugar pedir, Senhor, para que o Teu nome seja grande em nosso meio, para que o Teu evangelho cresça nesta cidade, para que a Tua igreja pregue o evangelho e seja corajosa em viver a verdade. Senhor, nós pedimos, Senhor, que os Teus filhos neste lugar, Senhor, e em todos os lugares da face da terra, Senhor, Pai querido, tenham, Senhor, o poder do Espírito Santo para vencer o pecado nas suas vidas, para que eles possam dar um exemplo, Senhor, de fidelidade e santidade, Deus Pai, para que as nossas palavras sejam acompanhadas de um bom testemunho, Senhor, Pai querido. Eu te peço, Senhor, pelas nações desta terra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que neste momento em que as igrejas estão reunidas ao redor deste mundo, que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, Senhor, Pai querido, através da comunhão do corpo, através da adoração, através do ensino da palavra de Deus, Deus Pai. Por isso eu peço, Senhor, que traga temor ao coração dos pastores, Senhor, para que eles preguem, Senhor, o teu evangelho e não a sua própria mensagem, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, Pai querido, Senhor, que a tua igreja permaneça pura, ortodoxa, Senhor, acreditando na tua palavra e não nas filosofias deste mundo. Nós pedimos, Deus Pai, que o Senhor quebrante os nossos corações e nos dê humildade, Senhor, Pai querido, para que nós venhamos aprender da tua sabedoria e não confiar na nossa sabedoria. Por isso, Senhor, Pai querido, dai-nos, Senhor, um coração contrito e quebrantado, para arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos as nossas faltas diante de ti, Senhor, nos confessarmos uns aos outros e crescemos como igreja neste lugar. Pai, eu te peço, Senhor, também pelas necessidades dos teus filhos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, por aqueles que precisam de um milagre, Senhor, neste momento, por aqueles que estão em hospitais, por aqueles que sofrem, Senhor, com enfermidades que para o homem muitas vezes são incuráveis. O Senhor é o Deus da cura, Senhor, e o Senhor pode curar de uma maneira milagrosa, e nós cremos no poder que há no teu nome, mas também sabemos, Senhor, que teus propósitos se cumprem em todas as coisas, e por isso o Senhor também usa os médicos e as medicinas e tudo que há sobre essa terra, porque tudo é teu e tudo está debaixo do teu controle. Por isso, Senhor, consola-nos e conforta-nos, Senhor, Pai querido. Quando, Senhor, a resposta que esperamos é diferente da resposta que o Senhor nos dá. Por isso, Senhor, Pai querido, dá-nos um coração, Senhor, como o teu. Um coração, Senhor, Pai querido, sensível a ouvir a tua voz e a obedecer os teus comandos. Senhor, Pai querido, ajuda, Senhor, Pai querido, aquelas crianças que estão crescendo, Senhor, Pai, e neste mundo que jaz no maligno. Proteja, Senhor, as mentes delas, a saúde delas, a vida espiritual, Senhor. Que o Senhor dê coragem aos pais, Senhor, de tomarem, Senhor, decisões bíblicas, Senhor. Decisões, Senhor, Pai querido, que busquem o teu reino em primeiro lugar, Deus Pai, Senhor. Eu te peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor abençoe, Senhor, Pai querido, esses homens, mulheres, jovens que estão presos, Senhor, nas drogas, que precisam ser libertos, Senhor, Pai querido, não só da dependência física, Senhor, mas também, Senhor, do seu pecado, para que sejam salvos para uma eternidade, Senhor, Pai querido. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que choram nesse momento, estão, Senhor, Pai querido, necessitando de consolo pela perda dos seus entes queridos. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe também com o consolo do Espírito Santo, e que o Senhor possa, Senhor, neste momento, Senhor, dar-lhes o abraço que eles precisam, Senhor, e que os seus amigos, seus familiares, as suas voltas, Senhor, possam também, Senhor, mostrar o seu amor, Senhor, com palavras sábias, Senhor Deus Pai. Te peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor abençoe a tua igreja neste lugar, e que no dia de hoje, que cultuamos, estamos aqui para receber de ti, o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, trazendo-nos a convicção, Senhor, de que precisamos te seguir, que precisamos nos entregar a ti. Por isso, Senhor, mais uma vez eu te peço, quebranta o nosso coração para ouvirmos a tua voz e atendermos ao teu chamado, e seja para ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, igreja. Deus. Pastor Cláudio. Meu computador, na hora que ele mais precisava funcionar, ele parou. A gente fica confiando nessa tecnologia, né? Antigamente nós tínhamos o nosso mero papelzinho escrito e a gente era fácil. Agora, entendeu? Mas eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, mais uma vez, nós podemos estar aqui. E eu queria relembrar com os irmãos, a última vez que nós estivemos pregando aqui, nós falamos sobre os 2 milagres. Você se lembra quais eram esses 2 milagres que nós falamos? No último domingo que eu preguei, falei sobre 2 milagres que Deus fez. Alguém se lembra? Jesus tinha saído de Gadara, foi expulso de lá, e o chefe da sinagoga, o Jairo, encontrou Jesus e fez um pedido para ele. Qual pedido foi esse? Isso, a filha dele estava doente, que se Jesus pudesse... E o que ele falou para Jesus? Se você puder ir, não foi? Olha, se você puder ir lá, ela vai ser curada. O que Jesus fez? Vamos. No meio do caminho, Jesus encontra uma mulher que tem um problema de um fluxo de sangue, uma hemorragia. E há 12 anos, aquela mulher vivia naquela situação. E o interessante é que ela não tinha nome. Na realidade, ela era o lixo da sociedade. Tão ruim que ela era, que ela não era contada, porque ela não podia estar no meio daquela sociedade. Jairo acreditava que se Jesus simplesmente pusesse as mãos sobre as filhas dela, seria curada. Aquela mulher que não tinha nome, acreditava que se ela simplesmente tocasse nas vestes dele, aleluia, ela seria curada. Glória a Deus. Irmãos, poderia terminar aqui a minha mensagem e falar para os irmãos assim: que fé! Eles queriam simplesmente que Jesus fosse lá e pusesse as mãos, e aquela mulher simplesmente tocar na orla dos vestidos de Jesus. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E eu queria compartilhar com vocês um outro milagre que Jesus fez. Só que este agora é o milagre. Ah, pastor, mas tem diferença de milagre? Não, não é que tem. Milagre é milagre. Mas esse milagre foi feito também para que o nome de Deus fosse glorificado. Aleluia. Eu queria convidar você, abre sua Bíblia em Mateus 8, de 5 a 13. Nós vamos em outras partes também, mas eu queria ler esse texto com vocês inicialmente. Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 13. Todos acharam? Amém? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Vamos orar novamente? Obrigado, papai. Obrigado a Deus pelo teu cuidado. Obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez ler a tua palavra. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa falar conosco hoje. Que a tua palavra possa entrar nas nossas vidas, papai. Que possamos sair daqui não da forma que chegamos, mas que possamos ser impactados pelo teu poder e a tua graça. Pelas maravilhas que o Senhor tem feito e ainda há de fazer no meio da tua igreja. Nós te louvamos, te exaltamos. Não no nosso nome, mas no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, que interessante que a gente vê Jesus assim como um homem amoroso, um homem bondoso. Mas se nós formos olhar, quantas vezes ele foi expulso dos lugares onde ele estava? Ele foi expulso lá quando ele livrou aquele gadareno daquela legião de demônios. Ele foi para a sinagoga, chegou na sinagoga, começou a ensinar na sinagoga, e os líderes acharam que ele iria tomar o lugar deles, expulsaram Jesus dali também, e ele aí volta para Cafarnaum. Lá em Lucas, explica muito bem isso que eu estou falando para os irmãos. Lucas 4, versículos 29 e 30. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi-se embora. Jesus aproveitou a oportunidade e foi para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Pedro, de André, de Tiago, de João e de Mateus. Então eles conheciam aquela cidade. Eles sabiam para onde eles estavam. E pelo que nós lemos e entendemos, ele já esteve ali pregando também o ministério dele ali. E aí, quando ele está chegando nesta cidade, diz a palavra: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu vou curar. Quem é este centurião? Esse centurião era um oficial que tinha 100 homens a seu comando. Esse centurião, ele era um homem que tinha poder naquela sociedade. Esse centurião romano, ele tinha autoridade, e a palavra nos diz que ele construiu a sinagoga que existia naquela cidade lá em Cafarnaum. E Jesus se encontrou com ele. E qual foi a primeira atitude de Jesus? Olha, então eu vou lá curá-lo. Se nós voltarmos um pouquinho lá em Mateus 5, 24, no que nós lemos no domingo, o último domingo que pregamos, lá fala assim: Jesus foi com ele. Quando o chefe da sinagoga falou para Jesus o que ele precisava, Jesus foi com ele. Eu comecei a traçar um paralelo aqui, comecei a ver. Observem bem a prontidão de Jesus. Jesus não falou assim: olha, me espere um pouquinho que eu tenho algo para fazer. Não. Jesus automaticamente, ouvindo o desejo daquela pessoa, a pessoa teria implorado, pedido: Senhor, clamado a Deus: olha, eu preciso de um milagre. Ele se prontificou. Jesus está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Jesus está sempre pronto a ouvir o nosso clamor.
ele tinha mal acabado de chegar em Cafarnaum. Aí o centurião aparece e faz um pedido não para ele. O interessante que nós podemos ver nesse versículo que nós lemos, esse pedido não foi para ele, foi para o seu servo. Olha, o meu servo está em casa, de cama, e ele ainda abre um parênteses aqui e fala assim, sofrendo horrivelmente com aquela paralisia. Eu queria abrir um parênteses aqui. Esse servo, esse criado que esse centurião romano está pedindo a Jesus que Jesus fizesse um milagre na vida dele, deve ser aquele servo. Porque imaginem bem, esse centurião parou tudo que ele estava fazendo para ir lá, clamar ao Senhor pelo seu servo. Imagine a consideração, o respeito, o amor que esse centurião tinha por aquele homem, porque não é qualquer um que vai sair, largar os seus afazeres para clamar a Deus por uma outra pessoa. Tinha que ter amor, tinha que ter compaixão. Muitas vezes nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, olha, Senhor, eu tenho um problema. Os meus papéis estão demorando a sair, mas eu só oro pelos meus papéis e esqueço do meu irmão que está do meu lado, precisando de uma oração, de um abraço. Na minha oração, 24 horas por dia, Senhor, libera os papéis. Pai, Senhor, olha, está trancado. Mas tem muitos outros mais importantes do que isso. Amém, aleluia. E esse centurião romano falou assim, esse meu servo é importante para mim. E ele chegando lá, intercede por ele. Como a palavra diz, o centurião, o criado do centurião estava em casa, estava sofrendo, essa enfermidade estava causando tanto desconforto para ele, como para o criado, mas ao mesmo tempo mostrava a nossa fragilidade, a minha fragilidade e a minha percepção de que hoje eu não sou tão jovem mais. Que quando a doença chega, quando as necessidades começam a aparecer nas nossas vidas, nós entendemos que nada, nem os recursos da ciência, nem o dinheiro, nada é suficiente para diminuir o problema que está ocasionado nas nossas vidas. Se você ficou doente, você pode ter o dinheiro que for. Se a ciência está tão evoluída, pode ser a melhor que tenha. Nada é suficiente para resolver. E aqui nós vemos que algo muito interessante. Jesus não despreza um coração quebrantado. Amém, aleluia. Em todos os 3 milagres que nós falamos, aqueles que se achegaram a Ele com humildade, de forma alguma, Ele lançou fora o chefe da sinagoga, aquela mulher, e agora nós estamos falando do centurião romano. Mas sempre quando acontece o milagre de Jesus, tem que ter uma dificuldade. Tem que ter algo para que se torne esse milagre, para que as pessoas possam lembrar de que não é um milagre comum que a gente vê todos os dias. Não é isso que está sendo pregado por aí. Esse centurião reconhece de que ele não é digno para receber Jesus na sua casa. Olha o versículo 8 para você ver. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de receber em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Apenas mande com uma palavra e seu servo será curado. E eu queria ler um texto que está em Lucas com os irmãos, que vai nos mostrar o que esse centurião fez.
Está lá em Lucas 7, de 3 a 7. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, pediram com insistência: o centurião merece a sua ajuda. E então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julgo digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Que fé! Ele se achava que não era digno para receber Jesus. Mas por que ele se achava que não era digno? Segundo a tradição judaica, uma pessoa gentia que entrasse, um judeu que entrasse na casa de um gentio, ele se tornava impuro. A tradição judaica pregava isso. E o interessante é que, além disso, havia o ódio normal entre os judeus que odiavam os romanos, porque eles foram dominados pelos romanos. E esse centurião sabia muito bem disso. Por isso que ele falou que ele não era indigno. E o texto, ou o que nós podemos ver, não fala que ele tinha algo que desabonasse sua atitude. Ele simplesmente sabia que se Jesus fosse na casa dele, ele poderia colocar Jesus numa situação complicada. E ele falou assim: não precisa vir, não venha na minha casa, mas só simplesmente fale. Mas olhem bem, Jesus jamais vai hesitar em entrar na casa de um gentio. O Senhor ao qual nós servimos, Ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto a estar atento ao seu clamor. E nós podemos ver aqui que o centurião prosseguiu e continuou falando: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho poder, tenho soldado as minhas ordens, e digo isto: vá, e ele vai, e o outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. Aquele homem conhecia muito bem de autoridade, e ele cumpria e sabia como fazer. Mas nesse texto, ele está mostrando para mim e para você que ele estava falando que Jesus também tinha autoridade. Ele reconheceu essa autoridade de Jesus. Ele reconheceu a capacidade que Jesus tinha de curar e que Jesus nem precisava ir lá. Jesus simplesmente falasse com a sua palavra. Eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Eles cumprem as minhas ordens. Mas o Senhor, basta somente dizer uma palavra, que o meu servo será curado. Amém, aleluia. Que fé deste homem. E Mateus continua falando para a gente. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Essa expressão de Jesus ficou admirado, ela aparece 2 únicas vezes em todo o Novo Testamento. E ela vem do verbo grego taumazo, que quando empregado em relação a Jesus, significa que Jesus ficou maravilhado. Jesus se admirou. E essa palavra, meus irmãos, ela é utilizada aqui com frequência dos relatos do milagre de Jesus, na função de descrever que Jesus ficou impactado com a fé daquele homem.
A reação dele foi de admiração e espanto. Aqui diz: Jesus é quem estava admirado, e o que admirou foi a fé daquele gentio. Uma atitude somente daquele homem fez com que Jesus visse a fé dele. Mas o nosso Senhor, ele não parou por ali. E aí ele começou a declarar as implicações daquela fé daquele gentio. E aí eu quero compartilhar com você o versículo 11 e 12. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos para a primeira parte desse versículo 11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Gentios juntos a Abraão, Isaque e Jacó no reino, desfrutarão da salvação e da bênção de Deus. Nós desfrutaremos da salvação e das bênçãos do nosso Deus. Nós estaremos com Ele. Assim diz o Senhor. Em Isaías 49, de 8 a 12. No tempo aceitável, eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em treva, venham para fora. Eles passarão ao longo do caminho, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor e o sol não os afligirão, porque o que se compadece dele os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que esses virão de longe, e eis que eles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Filhos do reino, ali haverá aqueles que foram chamados, aqueles herdeiros de Abraão, eles seriam lançados fora. E quando nós vemos isso, nós podemos, duas coisinhas me chamam a atenção aqui. O entendimento daquela época dos rabinos era que esse encontro seria uma grande festa. Mas essa festa era exclusiva. Só os judeus iriam participar. Então eles falavam assim: olha, não se preocupe, porque vai haver esse encontro, mas nós judeus que somos a nação separada para Deus, nós vamos estar lá. Aqui Jesus está quebrando esse paradigma e está falando que aqueles que foram chamados não aceitaram o convite. E o convite para aqueles que não foi dado foi bem aceito. Irmãos, o Evangelho veio primeiro para os judeus e depois alcançou os gentios. E nós podemos ver que até hoje os judeus, grande parte, não reconhece o nosso Senhor e Salvador. E esse Evangelho foi estendido a nós. E amém por isso. Amém que tivemos o privilégio de poder ouvir e receber essa palavra e podemos reconhecer o Senhor como Salvador das nossas vidas.
Charles Spurgeon, no seu livro Mateus, segundo o Evangelho, ele fala assim: se os prováveis não virão, os improváveis vão vir. O mais próximo foi lançado fora, e o mais distante foi aproximado do Senhor. Aquele centurião que veio do campo até Cristo, e o israelita vai da sinagoga para o inferno. Aquela prostituta se curva aos pés do Senhor, e o fariseu hipócrita rejeita a grande salvação. A salvação foi dada a todos, mas nem todos querem essa salvação. Você tem o privilégio hoje de poder ter o Senhor como Salvador e dono da sua vida. E você pode escolher em aceitar ou não. Aqueles fariseus rejeitaram a grande salvação que o Senhor deu. Olhem a partezinha B. E Jesus continua falando que além deles terem rejeitado e não aceitado, ele ainda fala que, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês já viram alguém ranger os dentes? É uma coisa meio feio, deixa você ver uma coisa assim. Mas essa expressão aqui demonstra agonia. Demonstra o estado eterno, aonde aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vão estar. Fala do tormento eterno, incessante, contínuo, daqueles que vão para o inferno. Irmãos, nós sabemos que o caminho estreito, o caminho largo vai levar para o inferno. E nós sabemos o que vai acontecer lá. Há um propósito, há uma decisão tua. Você precisa tomar uma decisão. Aqui nós vemos que há uma escolha. E nós fomos alcançados por tão grande amor. Jesus não veio a este mundo simplesmente por nada. Ele tinha um propósito. Ele veio e pagou os meus pecados naquela cruz. O sangue dele foi derramado ali por mim e por você. Esse sacrifício tem algum objetivo para você? Você já parou para pensar na importância da atitude que Jesus teve? E Jesus ainda continua falando assim: aí acontece o grande milagre. Não por causa dos criados que estavam lá, mas por causa da fé daquele centurião. Olha o versículo 13 para você ver. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele centurião. Aquela fé honrou Jesus e Jesus honrou a fé daquele centurião. O centurião demonstrou fé, que conheceu, ouviu falar de Jesus e ele nem precisava que Jesus fosse na casa dele. Simplesmente lance a palavra. Jesus não tocou aquele paralítico como ele tocou aquele leproso. Jesus simplesmente
ordenou a sua cura. Pode ir lá. Vá e seja feito conforme a tua vontade. Vá. Imaginem bem, meus irmãos. Eu fico pensando assim, imaginem ele chegar na casa dele e ver o seu criado bem. De ver que Jesus cumpriu o que ele tinha falado. Ele creu. E a fé dele não foi uma fé somente de ouvir, foi prática. Porque ele poderia falar assim, olha, eu vou ficar aqui esperando, vou mandar alguém lá para confirmar se o meu criado está saudável ou não, são. Não, ele foi. Ele demonstrou a sua fé, tanto no ouvir como prático. Ele demonstrou crer que o Senhor poderia fazer um milagre na vida dele. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 3:10. Primeira Samuel, capítulo 3, versículo 10. Nós conhecemos muito bem esse texto. Mas eu queria vir a esse versículo 10 para a gente poder tirar algo muito interessante aqui. Depois de Samuel ter, por várias vezes, Deus ter falado com ele, ele não entendia. Ele foi ao sacerdote, o sacerdote falou para ele assim, olha, eu não te chamei, volta para dormir. Aí o sacerdote entendeu que era Deus que estava querendo falar com Samuel. E aí falou para ele, quando ele foi lá, olha, o senhor me chamou de novo? Não, olha, quando você ouvir essa voz, você fala assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Glória, aleluia. Aí o versículo 10 fala o seguinte, então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Palavra. Samuel, naquele momento, entendeu que quem falava com ele era o Senhor. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus pode mudar a sua vida. Aleluia. Através de Jesus, milagres podem acontecer. Glória, aleluia. Através de Jesus, você toma um novo rumo na sua vida. Amém, aleluia. Talvez você ache que você é uma pessoa infeliz. Talvez você ache que a sociedade tem sido injusta com você. Ah, meus pais não me cuidaram bem de mim, não me deram muito amor. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele faz a diferença. Amém, aleluia. Há um marco. Há uma vida antes e depois de Jesus. Amém. E essa vida você vai ter através da palavra. Glória, aleluia. Conheça o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, aleluia. Conheça Ele e, além de tudo, seja íntimo dEle. Amém. Nós precisamos ter uma responsabilidade de conhecer o nosso Senhor. E qual é a forma que nós podemos conhecer o nosso Senhor? Não são com experiências extranaturais, mirabolantes, não são coisas, não. Nós temos a palavra dEle.
Hoje nós estivemos estudando a escola bíblica dominical e fala que o salmista falava que ele estava com os olhos cansados de tanto ler a palavra. E ele falava assim: eu ainda espero nas promessas que o Senhor tem para mim. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu não sei como é que você está aqui hoje. Eu sei que você está bem vestido, está bem, mas como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? E o Senhor Jesus é Senhor da sua vida? Nós estamos falando de tomar as nossas vidas nas mãos dele. Nós cantamos uma música que sou sua casa. Se a casa é dele, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Amém. Mas será que quando ele começar a mexer nas coisas que tem que mudar na sua vida, o que você vai falar para ele? Senhor, olha, essa caixinha aqui, o senhor não mexe não, ó. Será que você tem tido tempo lendo a palavra? Conhecendo o Senhor Jesus? Esse centurião demonstrou e mostrou para mim e para você que a fé ultrapassa as fronteiras. Creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Coloque Ele como objetivo maior na sua vida. E conforme a palavra dele, todas aquelas coisas que estão ali escritas antes, buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Amém. Quem quer um carro 2023 aí? Quem não quer, né? Quem não quer uma casa? Mas ali fala o seguinte: o Senhor vai cuidar de você. E se Deus está cuidando da gente, você quer coisa melhor do que essa? Não adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma. Que tenhamos hoje a fé deste homem. E fala assim: Senhor, toma a minha vida, transforma. Pastor Marcos gosta de usar a expressão que crescer dói. E quando a gente pede para o Senhor entrar na nossa vida, muita coisa vai doer. Muita coisa vai ter que entrar nos eixos, se você quer andar conforme o propósito de Deus. Que eu e você possamos ter a fé desse centurião de falar: Senhor, somente a tua palavra pode fazer a diferença na minha vida. Aleluia. Vamos orar? Queria convidar o pessoal do louvor. Uma das coisas que nós precisamos aprender na vida, e muitas vezes quando nós estamos bem, nós esquecemos de Deus, mas quando nós estamos em dificuldade, a gente faz campanha, a gente quer estar na igreja todo dia, a gente quer fazer muita coisa. Mas a canção que a gente vai cantar agora fala assim: para sempre Ele deve ser exaltado. O Senhor Jesus precisa ser exaltado todos os dias. Não importa a situação. Louve. Está difícil, está doendo, glorifique o Senhor. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria no Senhor, ela vem pela manhã. Aleluia. Está doendo, está demorando? A alegria vai vir. Glória a Deus. Louve e Aleluia. exalte o nosso Deus. Obrigado, papai. Obrigado, a Deus, pela tua palavra. Obrigado, a Deus, pelo exemplo de fé tão grande que podemos ter na tua palavra. Nós somos gratos por tão grande amor. Nós somos gratos, a Deus, por poder entender que basta somente nós crermos e entendemos que o Senhor deve ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Aleluia. Toma cada um de nós nas tuas mãos. Esquadrinha cada um e vê se há algo que não é o teu querer. Transforma, muda. Faça dos nossos corpos a tua casa, Aleluia. a tua morada permanente. Amém. Aleluia. Nós te oramos e te
te obedecemos. Glória, Em aleluia. nome de Jesus.